boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate é uma produção do Centro Municipal de Professores em parceria com a TV Câmara de Passo Fundo e trata de assuntos relevantes para a comunidade, em especial para o magistério municipal. No Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é vítima de abuso sexual. Esses dados são confirmados nas manchetes que nós vemos todos os dias nos noticiários, como o caso da menina que foi abusada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro e o caso que chocou os pasfundenses de uma bebê de menos de 11 meses que foi abusada pelo próprio padrasto. Para discutir esse assunto polêmico, mas muito importante, temos hoje a psicóloga Eliana Bortolom, nossa convidada. Boa noite, Eliana. Boa noite. E também a publicitária e integrante do coletivo feminista Maria Vem com as Outras, Fernanda Cassanotti. Boa noite, Fernanda. Boa noite, meninas. Boa noite. Vou começar então com a Eliana. Eliana, o que uma violência nesse grau pode causar em uma criança depois de ela sofrer um abuso? Pergunta complexa essa tua, né? Acho que é importante que a gente possa compreender na sexualidade humana composta por uma etapa, assim, né? A gente vai pensar no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento infantil, que é uma coisa que a gente costuma falar bastante dentro da escola. A sexualidade faz parte disso, né? A criança vai descobrindo o próprio corpo, vai se experimentando, vai sentindo e o corpo vai amadurecendo. E lá na sua idade, no fim da sua adolescência, no início da sua idade adulta, é que a gente diria que a gente tem maturidade, tanto psicológica quanto física, para poder ter uma vida sexual ativa, do ato sexual propriamente dito. Claro. Antes disso, tá fora do lugar, né? Antes Claro. disso, a gente não tá pronto para viver. Então é muito difícil de que uma criança possa compreender o que se passou. Então, se a gente vai pensar na consequência disso, certamente tem consequências para a sua vida afetiva, amorosa, sexual, na sua vivência da sua vida depois para frente, quanto nas questões práticas da vida, né? Com dificuldades de aprendizagem, com dificuldades depois na relação do próprio trabalho, né? Da vida em família. Cada um vai construir de um jeito, vai ter uma vivência muito particular, mas certamente isso não passa despercebido. Em sala de aula, assim, com as crianças, é possível se trabalhar esse assunto? E mais do que isso, em algum momento, talvez, perceber algum sinal de que tem alguma coisa errada com determinado aluno? Sim, né? Acho que a gente não tem que se preocupar muito de ficar vendo coisa onde não tem. Mas um professor, sim, tem condições de poder acompanhar e perceber. Às vezes no comportamento, geralmente a gente observa alguma diferença no comportamento daquela criança que se comportava de uma determinada forma, como se fosse do nada, começa a apresentar alguma mudança disso. Às vezes a criança se volta, né? A gente vê questões de agressividade, de não aceitar o comando do professor, né? Ou alguma dificuldade maior que a gente possa perceber em algum conteúdo específico, e se a gente vai poder investigar isso, talvez tenha que ver com essa questão dessa vivência que ela está tendo, né? Porque a criança não consegue discernir exatamente. Então a gente, às vezes, ela confunde, né? A questão lá do português, da matemática, das ciências com o que ela está vivendo. Então talvez ela se revolte com a conta lá, mas a conta não tem nada a ver com isso, né? Claro. Ela não consegue, na verdade, desligar daquela cena ou daquelas cenas ou daquela experiência que ela talvez tenha passado e não conseguiu compreender. A gente sabe que a maioria dos casos de abuso são registrados com crianças e por pessoas próximas, né, da família, pai, tio, avô, um vizinho, um amigo da família. E muitas vezes as crianças elas ainda não têm discernimento para entender que aquilo que está acontecendo é um abuso e não um carinho, uma troca de afeto. Como que o professor poderia, de repente, trabalhar esse assunto, conversar com os seus alunos de uma maneira que eles pudessem passar a identificar esse abuso? Existe alguma maneira? Eu acho que quanto mais claro e franco a gente puder ser, melhor, né? Eu sempre digo isso de... a verdade, por mais doída que seja, a gente precisa poder falar. E às vezes a fantasia e o monstro está na nossa cabeça de adulto, né? Claro.
quem sabe o que é um ato sexual somos nós adultos, né? Então quem vê coisas somos nós adultos. As crianças por hora estão se experimentando. Então é nossa obrigação ser franco com a criança. E às vezes a gente tem uma coisa que a gente escuta muito dentro da escola, que a gente diz, não podemos falar para não incentivar, né? Uma coisa que a gente ouve muito disso. Com frequência. Não dá para falar sobre educação sexual porque eles são muito pequenos e a gente vai acabar incentivando. Isso é uma bobagem, né? Em se tratando de 2016, no ano, né, no mundo em que a gente vive hoje, as crianças estão expostas a situações e a cenas sexuais desde muito cedo. Então não há nada que a gente possa dizer que elas já não tenham visto, primeira coisa. Segundo, que acho que a escola é um lugar de a gente poder falar com ciência, né? A gente também precisa explicar as coisas. E se eu tiver um lugar onde eu possa dizer o que eu sinto, dizer o que eu penso, talvez a criança possa trazer alguma coisa, talvez ela nem saiba, né, como tu diz, o que é, mas ela vai poder nos contar se ela tiver essa relação comigo de que eu, professor, sou alguém com quem essa criança pode conversar, né? Então, assim, poder falar, deixar que as crianças contem. Quem acompanha lá os alunos de 9, 10, 11 anos, onde eles estão, o corpo está naquela turbulência, eu sempre digo que a gente deve se lembrar de quando a gente passou por isso, né? Que não foi fácil. O corpo muda muito, então assim, de a gente poder ter um espaço de diálogo mesmo, né? Sem se preocupar, nós não vamos ensinar ninguém a transar, nós não vamos incentivar nem dizer se pode ou se não pode. Isso é uma decisão muito pessoal e muito particular, mas sim de que a gente possa falar, né? Eu acho que ser um espaço de escuta e de fala, se a escola pudesse transformar nisso, já cumpre um papel muito importante na vida dessas crianças. Tá certo. Fernanda, então tu é representante, integrante do coletivo feminista Maria Vem com as Outras. Explica pra gente, assim, o que é o coletivo, como que ele funciona. A gente pôde perceber com esse caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro, que nas redes sociais as feministas acabaram fazendo várias campanhas falando sobre essa questão. Além de tu nos explicar o que é o coletivo, eu queria que tu me dissesse assim, se essa pauta já era comentada pelos movimentos feministas ou se ela passou a ser discutida depois desse acontecimento. Então, o coletivo Maria Vem com as Outras é um coletivo de mulheres formado justamente para vir a debater questões que se relacionem muito em função da violência contra a mulher. Então, se é violência contra a mulher, é uma pauta feminista que vem desde sempre, então não é um assunto que veio à tona em função da menina do Rio que foi estuprada, tá? Nós conversamos bastante sobre isso, é uma temática amplamente pautada, porque infelizmente nós acompanhamos na mídia muitos casos, todos os dias é um caso novo de estupro no Brasil, no país. Então, o que acontece? As feministas se uniram em função disso, observando uma atitude de um delegado que estava contra a menina que foi estuprada, uma atitude tipicamente machista. Então, observando toda essa questão, toda a fragilidade, toda a delicadeza dessa situação e a importância de se posicionar a favor dessa menina e dizer assim para ela, olha, tu não tá sozinha, a gente também tá olhando por ti, a gente sabe que isso acontece e a gente sabe que a culpa não é tua. Em função disso, no dia 1º de junho, foi organizada um ato aqui em Passo Fundo, um ato que teve em várias cidades do país e inclusive nós desenvolvemos junto com o coletivo Maria Vem com as Outras uma campanha fotográfica em que as meninas se colocaram numa posição de se colocar os corpos delas para serem fotografados, o corpo como símbolo de resistência. Porque nós estarmos vivas na sociedade machista, misógina, que prega o ódio para as mulheres, o ódio para com as mulheres desde sempre e de diferentes modos, é uma glória tu estar vivo numa sociedade assim. Então, foi muito bacana, inclusive, nesse dia em que fizemos as fotos, que a gente observou que na troca ali, na espera das fotos, todas as meninas haviam sofrido algum tipo de abuso,
seja ele sexual, seja ele verbal, todas ali sofreram algum tipo de abuso. Então isso é alarmante e é importante observar que esses espaços feministas venham a ser um espaço seguro, venha a ser um espaço em que elas possam vir a comentar os abusos sofridos, as violências sofridas, porque o coletivo feminista é um movimento social e político, mas também é um movimento de uma mulher para com a outra mulher. É um espaço em que há um entendimento maior, é um espaço em que a sororidade, que é um conceito que diz sobre tu se colocar no lugar do outro, tu se colocar à disposição da outra pessoa para te escutar e para te entender essa pessoa, isso se torna algo muito importante numa sociedade que muitas vezes não ouve e, muito pior que isso, cala essas mulheres, cala a voz dessas mulheres. Isso que tu fala de fazer essa troca de experiências é muito importante, porque na verdade isso de trocar as experiências de assédios sofridos, as mulheres entendem, porque a Eliana tá aqui também é uma mulher, nós 3 mulheres sabemos como isso é recorrente na nossa vida, né? Acontece diariamente e a gente acaba naturalizando de tal forma que nem comenta mais. Eu costumo dizer que aquilo que nos ensinam de que a gente é inimiga uma da outra, talvez seja uma das questões que a gente precisa mais combater dentro da escola, dentro de casa, dentro do lugar onde a gente trabalha. A gente não se veste e não tem que se vestir para outra mulher, né? A gente não pode admitir isso que tentam nos dizer de que a gente está uma contra a outra. Essa muito pelo contrário. De rivais, né? A gente precisa ser solidária, né? E num momento em que uma mulher é violentada, todas nós somos. Porque se a gente vai pensar assim, a situação da violência, por exemplo, que é um problema sério no Brasil, né? Não é só aqui em Passo Fundo, nem só no Rio de Janeiro, mas é uma questão do Brasil. Os homens, qual é a violência que o homem sofre? É a violência de macho, que eu digo que é uma violência de trânsito, né? Uma briga de trânsito, nós vamos lá e vamos brigar, ver qual é o mais forte. Ou pela posse de uma mulher, né? Ou por uma situação, é sempre para tentar se colocar um no lugar do outro, de ver quem é o mais poderoso. É uma violência de mais rompante, assim, de um ato. A violência que a mulher sofre é uma violência com amor, né? É uma violência com relação afetiva. É uma violência romantizada, né? É uma violência, o agressor é alguém que ela escolheu para viver. Isso é uma tragédia, né? Se a gente vai pensar, como é que a gente vai querer que a mulher rompa com isso, né? Se o tapa na cara ela levou do pai e do filho, isso é muito mais difícil de que a gente possa romper. E mais do que isso, a gente aprende e a gente ensina de que isso pode acontecer, né? De que a gente pode dar um empurrão, e de que as mulheres precisam se cuidar e de que os homens são assim mesmo, eles precisam, né? Na escola, às vezes, até se fomenta isso de o menino ser o machão, o brigão, o menino bate os carrinhos, briga com os homenzinhos. Tu diria que isso acaba refletindo nesse comportamento? Se a gente vai pensar nas brincadeiras que a gente ensina para as crianças, né? Os meninos ganham a bola, ganham um carrinho, ganham o Lego. O vai pro mundo, né? Te explora, te experimenta, cai do skate, pula da bicicleta. As mulheres ganham a panelinha, a bonequinha. Fica aqui dentro nesse espaço confinado, que esse aqui é o teu cantinho, tu fica aqui. Né? Menina legal é aquela menina que brinca de princesa, que espera o príncipe encantado. Isso é coisa que a gente repete, perpetua e nem se dá conta muitas vezes. A gente sai por aí fazendo essas coisas, né? E aí diz o futebol para os meninos, as meninas para cá, né? Tem uma campanha agora nas redes sociais de uma menina que quer jogar bola, né? Sim. Diz o nome dela, deixa ela jogar, e é isso, né? Claro. As meninas têm que poder fazer o que quiserem, ela não vai deixar de ser mais ou menos mulher porque jogou bola, né? E nem o menino mais ou menos
menino porque dançou balé, ou porque pegou uma boneca, ou porque brincou de comidinha, né? A gente ensina que o espaço doméstico é para as mulheres, né? Então, assim, a responsabilidade da casa, dos filhos, da roupa, da comida é das mulheres, e os homens têm que ir para o mundo, desbravar o mundo, né? Isso é uma coisa muito séria, que quando uma mulher quer romper com isso, ela está estranha, né? E quando ela é vítima de violência, é como se a gente autorizasse isso a acontecer. Eliana, Fernanda, pedir licença, nós vamos para um breve intervalo e já já nós retornamos com Educação e Debate sobre cultura do estupro. Olá, estamos de volta com Educação e Debate aqui no canal 16, hoje tratando sobre a cultura do estupro. Agora vamos falar com a Fernanda Cassianotti, que é integrante do coletivo feminista Maria Vem com as Outras. Fernanda, antes você falava sobre sororidade, sobre essa coisa da irmandade entre as mulheres, de se colocar no lugar da outra nesse tipo de situação. Tu diria que no Rio de Janeiro aconteceu isso no caso da menina do estupro coletivo? Porque quando o delegado que assumiu o caso, ele tinha uma linha de investigação de que não teria acontecido estupro, que não era aquilo. Quando a delegada assumiu, a postura foi totalmente diferente. Tu diria que teria alguma coisa a ver com isso? Então, o que a gente observa? Que a postura do primeiro delegado foi absolutamente pautada pelo viés machista. A partir do momento que um delegado que tem um vídeo que mostra uma pessoa, uma menina de 16 anos nua, sendo tocada, sendo manipulada pelo agressor, pelo estuprador. Inclusive, esse mesmo agressor, ele fala sobre a possibilidade dela ter engravidado 30 vezes, fazendo alusão a ela ter sido estuprada 30 vezes. Quando tu tem tudo isso e tu não consegue enxergar uma coisa óbvia, ou que no caso seria o estupro, tem um probleminha aí. O que a gente observa? Que o machismo, qual que é o viés do machismo? A primeira manifestação, tá? A primeira reação de um machista, qual que vai ser? Deslegitimar a vítima. Deslegitimar. De que modo que ele vai fazer isso? Ele vai ter que desacreditar ela. De que modo que ele faz isso? Ele vai apelar para algum comportamento dela que possa dar vazão à ideia de que ela de alguma maneira provocou aquilo. Ele vai trabalhar com a ideia de que ela é uma louca, ela é raivosa, ela é histérica, ela está inventando aquilo para tirar o corpinho fora. Então o viés machista sempre vai pautar, vai vulnerabilizar a vítima a tal ponto em que ela se torne a própria culpada. Daqui a pouco vão dizer que ela autocometeu um estupro, que a gente sabe que é absolutamente impossível. Então, quando entra a delegada e ela vem de cara, ela já identifica o estupro. Por que será? Porque essa delegada também é mulher. Essa delegada também passa por uma série, sucessivos casos de violência contra ela, simplesmente pelo fato de ela ser mulher. Então, o que tu observa? Que dentro das delegacias, que é um ambiente majoritariamente composto por homens, essa insegurança que a vítima tem de recorrer a uma delegacia é muito em função disso. Eles não vão, de repente, ter a sensibilidade de compreender o óbvio. O que mais ele precisava? O que mais aquele delegado precisava para dizer, ok, rolou um estupro? O quê? Aconteceu na frente dele, mas houve um vídeo. Então, o que tu observa? Que é de uma absoluta falta de noção essa cultura do estupro, em que fala muito sobre a culpa da vítima, ou a culpa da mãe da vítima, onde é que estava a mãe da vítima. Mas ninguém está apontando o dedo para o agressor. Cadê os juízes de Facebook para apontar o dedo para o cara que realmente cometeu o estupro? Então é uma situação a se pensar.
Eliana, você que é psicóloga, nossa outra convidada da noite, poderia me dizer se existe alguma explicação para essa tendência que se tem, inclusive nesse caso da menina do Rio de Janeiro, a gente pôde acompanhar nas redes sociais que muitas pessoas culpabilizaram a vítima. Antes de comentar o assunto, o estupro em si, muitas vieram com alegações, né? Mas ela estava lá, ela estava em tal lugar, ela usava tal roupa. Haveria alguma explicação assim para as pessoas terem essa tendência a primeiro culpar a vítima? Eu acho que tem que ver com aquilo que a gente falava antes, de que lugar de mulher é em casa, né? Que é uma coisa que a gente tem embutido. Então, uma mulher que não está em casa dormindo durante a madrugada não está no seu lugar, que é o que a gente segue pensando. Claro. Né? Um homem que tira a camisa dentro de uma boate, a gente só vai achar bonito. Se uma mulher faz isso, todo mundo mete a mão, né? Que eu acho que é a diferença que tem. Então, uma menina que está de saia curta não está querendo nada, né? É isso que a gente precisa ensinar. Só quer andar de saia curta. Né? Ela só quer andar de saia curta. Ela não quer dizer nada com aquilo, né? A blusa decotada, o batom vermelho, a unha não sei o quê, isso não quer dizer nada, assim. Eu digo sempre para os adolescentes que beijar na boca, namorar, é a melhor coisa que tem, desde que a gente tenha combinado, né? As duas pessoas. Quando um está dizendo que não quer, ela pode estar pelada, mas se ela está dizendo que não quer, ela não quer. Né? Eu não tenho nada que me dê o direito de ir para cima de ti se tu tá dizendo que não quer. Inclusive é importante, eu acho que ressaltar o fato de que não importa se ela tá pelada, não importa se ela tá drogada, não importa se ela tá bêbada, não importa se ela tá num beco escuro numa rua afastada do centro. Ela não importa, nada justifica. Não nada tem. dá liberdade. A gente, na verdade, tem uma reação porque a gente acredita que as mulheres precisam se cuidar, né? Isso é uma coisa que a gente perpetua. Tem uma campanha agora rolando por esses dias, dos 33 dias sem machismo lá, que é muito legal. E daí faz alusão a esse menino que está preso agora por ter abusado do bebê, de se ele está com medo lá, pensa que as mulheres estão com medo o tempo todo, né? A gente tem que não pode voltar da escola, não pode voltar da faculdade de noite, não tem que estar sempre cuidando, tem que estar sempre em grupo, porque o simples fato de eu estar caminhando na rua é como se isso autorizasse, né? Então, acho que às vezes a gente repete as coisas sem se dar conta, né? E isso no ambiente escolar, né? Para os professores que nos escutam, é muito importante de que ali seja um espaço de reflexão. A gente também precisa começar a pensar sobre isso dentro da sala de aula. Acho que a gente tem que ensinar as mulheres a se cuidar e a se proteger, a andar juntas e uma cuidar da outra. Isso é uma coisa. Mas a gente também precisa ensinar os meninos que as mulheres podem andar, Com né? certeza. E hoje as mulheres estão por tudo. Nós estamos aqui numa mesa de debate, 3 mulheres, né? Claro. A gente tem que poder também se autorizar a falar sobre isso, né? A gente também tem que dizer, não, eu posso vir falar, né? Por que o entrevistador tem que ser sempre um homem que tem... Né? Não, as mulheres podem sim. E como a gente vai ocupando esse espaço, a gente precisa se dar conta das coisas, da mensagem que a gente diz sem pensar. Né? Então, assim, de que a gente tenha como prática do nosso dia a dia, lá na escola, lá em casa, lá no meu ambiente de trabalho, com a minha família, com as minhas amigas, de poder pensar... Por que será que acontece isso com as mulheres, né? Por que quando uma mulher é estuprada, a gente diz, também é a primeira reação, né? Pediu. Olha só, olha a roupa que ela tava, que horas eram, tinha bebido. Qualquer coisa é desculpa, né? Qualquer coisa justifica o injustificável, né? Exato. Fernanda, me explica um pouco mais sobre o que é essa tão discutida e agora tão falada cultura do estupro e como que esse assunto pode ser tratado pelos professores em sala de aula também. Então, a cultura de estupro, por exemplo, é quando um deputado federal vem a comentar com uma colega dele, também deputada, que ele não a estupraria porque ela não mereceria ser estuprada. Como se o estupro fosse um merecimento, como se ele fosse um presente.
Isso, só aí tu já vê o quão absurda é a sociedade em que nós estamos vivendo e quão violenta é essa cultura em que a gente está vivendo. No dia seguinte, não satisfeito com as colocações, ele deu uma entrevista para o jornal Zero Hora, em que ele afirma que ele complementa a ideia dele, que ele achou que não tinha sido suficiente. Eu até vou ler. Dizia assim: ela não merece ser estuprada porque é muito ruim, é muito feia, não faz o meu gênero, jamais a estupraria. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: e se ela fosse bonita, ao ver dele, se ela fosse bacana, se ela fosse legal, assim. Fizesse o gênero dele. Exato. Vamos fazer um estudo de gênero. Se ela se adequasse a essas situações ali que ele apontou, que seria um impeditivo para estuprar ela. Então então ela mereceria ser estuprada em função disso? A gente vive numa cultura de estupro, sim. E casos como esse, em que ganhou a mídia nacional e que a pessoa no dia seguinte volta a falar sobre isso. A questão da adolescente que foi estuprada no Rio de Janeiro, em que foi colocado um vídeo que associou a imagem de todos os estupradores como se fosse legal, como se estivessem fazendo uma coisa muito bonita, muito bacana. Por quê? Se eles achassem que aquilo era uma coisa horrorosa, se eles achassem que aquilo era uma coisa feia, uma coisa ruim, se eles tivessem a certeza da punidade, de serem punidos, provavelmente eles não postariam isso. Provavelmente o Bolsonaro não teria feito essas afirmações e reafirmado essas afirmações, continuado algo que já estava imperdoável. Então a gente vive numa cultura de estupro, sim, e o que seria uma cultura? Seria uma repetição de hábitos, uma repetição de situações, uma repetição de aprendizados que passam de mãe para filho, para filho, para filho. Então o que acontece? É uma ação continuada, é um ensinamento continuado. Então precisamos sim falar da cultura de estupro. E muitas vezes sem cartilha, né? Acho que isso que é importante, isso não está escrito, a gente não ensina num conteúdo, né? Se a gente vai pensar na situação da escola, a gente passa a cultura do estupro nos pequenas mensagens, né? Quando a gente acusa a menina que está lá assediada, a gente justifica o assédio para cima dela por conta da roupa que ela está vestindo, né? Ou por conta do cabelo que ela tá, ou por conta do batom, ou por causa do jeito dela. Na escola, nas séries iniciais, é muito comum o menino vai lá e levanta a saia da menina, e você, ao invés de conversar com o menino, vai na menina e diz: não, ó, você não pode mais usar saia. Isso, a gente vai desautorizando, né? As meninas, aquelas que fizeram aquele protesto há um tempo atrás para poder usar o shortinho, né? Alegre, elas foram muito legais porque elas foram muito francas, né? Em dizer que elas só queriam botar um shortinho. Poxa, elas não queriam mais. É difícil compreender que mulher também tem calor, né? É difícil compreender. Assim, que não quer dizer nada. E a gente, quando acontece uma cena dessas, a gente vê a repercussão disso, a gente vê o quanto nós, mulheres que somos lá metade do mundo e mãe da outra metade, eu sempre digo isso, né? A gente é que educa, né? Somos nós mulheres é que educamos, a gente ainda tem a tarefa da educação dos filhos, então mesmo os homens estão atravessados pela gente. Claro. E a gente repercute isso, né? Diz pra menina que ela tem que tomar banho, lavar a calcinha, já lava a cueca do irmão, porque ele imagina lavar a cueca, né? A gente também vai ensinando isso a gente brincava esses dias que uma disse, a gente não diz recolhe a roupa pra mim, não é pra mim, é pra todos nós, a roupa é nossa, né? A gente ainda assume esse lugar de que o serviço doméstico é a nossa responsabilidade. A gente ainda tem muita dificuldade de compartilhar. E isso tudo nos coloca num lugar de pertencentes a alguém. Então, quando alguém vem para cima de mim, é como se pudesse vir, né? A gente tem que pensar isso para além do ato sexual, para além, né, da cena sexual propriamente dita. Que a gente pensa no estupro, essa menina e esse bebê foram situações extremas, mas a gente vive essa cultura no nosso cotidiano muitas vezes sem ter a cena propriamente dita, né? Quando a gente condena uma menina, quando a gente faz cara feia para alguém que está com uma roupa
diferente, quando a gente desautoriza uma mulher a poder fazer alguma coisa por conta do seu jeito, do seu perfil, do seu corpo, enfim, né? Vocês acreditam que é possível dizer, então, que a mídia também acaba fomentando essa cultura de estupro através das suas novelas, filmes, propagandas? Absolutamente. A partir do momento que tu tem uma mídia que objetifica o corpo da mulher, eu posso falar disso não só por isso, mas eu tenho formação em publicidade e propaganda, eu sei o quanto a mulher é utilizada como um chamarisco ali para vir aprender a atenção das propagandas, tu já está dizendo que aquela mulher é um objeto. Uhum. Além de tu estar impondo um padrão de beleza que a gente conhece que não existe, a gente sabe do Photoshop, a gente sabe dos programas de manipulação de imagem, além de tudo isso, além da violência que a gente está sofrendo pelo padrão de beleza que está sendo imposto em todas as propagandas, novelas, noticiários, seja o que for, tu tem uma padronização. A outra violência é a objetificação contra a mulher. Tu tá dizendo que ela é um objeto, que ela tá ali para te satisfazer, que ela tá ali para te agradar. Então, quando tu encontra uma mulher na rua, automaticamente tu associa aquela imagem daquela mulher àquela, é mulher, então tá aqui para me servir. É como se estivesse autorizada a fazer qualquer movimento, né? Acho que isso que é importante a gente deixar como reflexão, assim, né? A gente autoriza o estupro como se ele fosse uma coisa que pudesse acontecer, porque afinal as mulheres são objetos de uso e abuso, né? E os homens precisam disso para poder sobreviver enquanto espécie, né? Tá certo. Eliana, Fernanda, a nossa conversa poderia durar a noite toda, mas infelizmente a gente precisa encerrar o programa. Queria agradecer a sua presença, Eliana, muito obrigada. Eu que agradeço, estamos à disposição. E Fernanda, muito obrigada pela presença também. Muito obrigada. Eu, inclusive, gostaria de chamar as pessoas a curtir a página Maria Vê com as Outras no Facebook, em que nós abastecemos frequentemente, diariamente, com conteúdos que tenham a ver com pautas do feminismo. Tá certo, então, meninas, muito obrigada. Na próxima semana, então, nós retornamos com mais assuntos de qualidade no programa Educação e Debate, uma produção do Centro Municipal de Professores em parceria com a TV Câmara de Passo Fundo. Fique agora com mais atrações.